Olá, professora Silvia Ferreira, para comentar essa questão que está aparecendo para você em tela, uma questão da VUNESP 2020, Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, uma questão que faz referência a normas de concordância nominal e verbal. Ou seja, relação entre sujeito e verbo, relação entre núcleo e seus adjuntos, né, ou seus complementos, enfim. Necessariamente o substantivo manda e as palavras variáveis que circulam ali em torno desse substantivo devem entrar em concordância. Isso é regra geral. A regra geral de concordância verbal é o sujeito singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Se o sujeito for composto, anteposto ao verbo, sujeito composto, anteposto ao verbo, verbo no plural. Observe na alternativa A que o verbo existir, nós já sabemos que ele é um verbo que não pede complemento, mas ele é um verbo pessoal, ou seja, a expressão que o acompanha desempenha a função de sujeito. Portanto, se eu estou falando de muitos pontos polêmicos, eu estou dizendo que muitos pontos polêmicos existem. Existem muitos pontos polêmicos no âmbito da literatura, a ponto de escritores até rebaterem a crítica que os atingem. Veja só, a ponto de escritores fazerem o quê? Rebaterem a crítica que atinge. Quem é que atinge quem? A crise atinge os escritores. Lembra sempre daquele probleminha que a gente tem do erro pela contaminação. Só porque eu coloco o pronome os no plural, não quer dizer que o verbo que vem depois tem que ir para o plural, porque o verbo não tem a obrigação de concordar com o complemento, e sim com o sujeito. Quem atinge os escritores é a crítica, portanto, a crítica que atinge os escritores, o verbo atingir deveria estar no singular. Vamos lá para a alternativa B, é vedado, tá? O que é vedado? Comentários? Ora, se são comentários, eles são vedados. São vedados comentários acerca dos tropeços. Os tropeços, eles são encontrados na escrita? Sim. Então, dos tropeços que se encontram na escrita de autores clássicos, respeitada pela crítica. A escrita ou os autores é vedado, aliás, são vedados comentários acerca dos tropeços que se encontram na escrita de autores clássicos, respeitada pela crítica. Se for a escrita, ok. Se eu estou falando dos autores clássicos, eles são respeitados pela crítica. Na alternativa C, as obras seguem anexo, a expressão em anexo é invariável, mas se eu uso apenas a palavra anexo, ela é um adjetivo. Adjetivo, palavra variável, anexo, anexa, anexos, anexas. Então, as obras que seguem anexas pertencem a escritores. Esses escritores, eles têm, né, com acento, grande respeito do público e da crítica. Na alternativa D, a inundação da biblioteca deixou irrecuperável uma obra? Não, são obras de valor. Veja aqui então, irrecuperáveis. Deixou irrecuperáveis obras de valor, o valor é inestimável. Pelo menos 80% dos leitores adorava. Peraí, 80% plural e leitores plural, portanto, adoravam. Sobrou a nossa alternativa E, que não é aqui de nós ficarmos surpresos com a presença do verbo haver. Em se tratando do verbo haver no sentido de existir, é um verbo impessoal e ele contamina, inclusive, o seu auxiliar pela sua impessoalidade, ou seja, ele fica sempre no singular, sozinho ou acompanhado. A expressão, a locução ficará sempre no singular
quando nós utilizarmos o verbo haver dentro de uma locução verbal e ele for o verbo principal. Portanto, sempre vai haver críticas dirigidas aos escritores. Agora, se eu trocar o haver pelo existir, sempre vão existir críticas dirigidas aos escritores. Mais de um deles já experimentou, mais de um deles já experimentou. Mais de um, para a gramática, continua sendo um mesmo, né? Mais de um deles já experimentou. Bastantes dissabores. Por que bastantes dissabores? Se dissabores é um substantivo, toda a palavra que rodeia esse substantivo entra em concordância com ele. Se são dissabores, são muitos, são vários, são bastantes dissabores em sua trajetória, confirmando aqui o gabarito, a alternativa E. Aguardo você numa próxima questão. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!